Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante dentro do nosso tema: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, nós vivemos em tempos diferentes de muitos anos atrás, né? Hoje existe muita informação, muitas vozes, muitos conteúdos, muitas distrações. E em poucos minutos, uma criança, um adolescente, recebe influência na internet de um influencer, da escola, das amizades, das redes sociais e de tantos outros ambientes diferentes. O problema não é apenas o excesso de informação. O problema, na verdade, é a falta de direção. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e ao tempo, tanta dificuldade em formar identidade, caráter, valores e fé. Por isso, irmãos, a gente precisa entender que ambientes formam pessoas. Assim como na aprendizagem, uma criança que vive em um ambiente rico em estímulos, ela se desenvolve muito melhor. Quando? Quando ela escuta palavras, quando ela recebe atenção, quando ela é incentivada, quando ela aprende as coisas com muito mais facilidade do que ela tem ao seu redor. Na vida espiritual é da mesma forma, irmãos, não é diferente. E qual é o ambiente que hoje nós temos alimentado para a nossa turma? É de se pensar, né? Uma casa, irmãos, onde existe oração, diálogo, amor, respeito e a presença de Deus se torna um ambiente fértil para o crescimento espiritual. Mas uma casa marcada por frieza, ausência, agressividade ou indiferença também comunica algo. O ambiente ensina a todos os dias, mesmo quando ninguém está falando. Jesus nos ensinou isso lá na parábola do semeador. A mesma semente foi lançada, mas os resultados foram diferentes por causa do solo. Isso nos mostra que não basta apenas lançar a semente. Também precisamos cuidar do ambiente onde ela vai crescer. Quando Josué declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está falando apenas de um lugar, uma frase bonita. Ele está falando de uma decisão que transforma o ambiente, que é a sua casa. Ele está dizendo, dentro da minha casa vai ter direção, vai ter princípios, vai ter fé, vai ter a presença de Deus. E isso é muito necessário nos dias de hoje. Nossos filhos não precisam apenas de internet rápida, roupas boas ou conforto. Eles precisam, irmãos, de referência. Precisam olhar para dentro de casa e enxergar coerência. Irmãos, não adianta a gente ensinar sobre respeito e viver o desrespeito. Não adianta falar de Deus somente na igreja, ignorar Ele dentro da nossa casa. Não adianta pedir equilíbrio aos nossos filhos se dentro de casa só existe descontrole. Os filhos aprendem mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem. Quando a gente fala de adolescente, por exemplo, eu tenho 2 aqui em casa, eu tenho um de 6 e um de 15, misericórdia! Isso é muito importante. Sabe por quê? Na adolescência é um tempo onde eles têm diversas mudanças lá no cognitivo, no corpo, nas emoções, são intensas, eles têm muitas dúvidas, eles buscam por identidade. Nessa fase eles precisam menos de gritos e mais escuta, menos condenação, mais presença, menos cobrança vazia, mais direcionamento. Mais do que regras, eles precisam de relacionamento. É tão lindo ver nossos adolas, irmãos, nos encontros. Que coisa mais maravilhosa. Glória a Deus pela vida dos líderes. A Bíblia mostra pra gente o exemplo de Daniel. Viveu num ambiente totalmente contrário aos princípios de Deus. Tentaram mudar a cultura do Daniel, tentaram mudar o seu nome, tentaram mudar seus princípios e valores, mas eles não conseguiram mudar a sua essência. Sabe por quê? Porque aquilo que foi construído dentro dele era mais forte do que estava ali ao redor dele. Isso nos ensina que quando a base é construída dentro de casa e é fortalecida pela fé, o ambiente externo ele não define os nossos filhos. Também vemos lá o Timóteo, que recebeu a influência espiritual da sua avó, da sua mãe. Isso nos mostra que uma oração constante, um exemplo fiel e uma presença amorosa
deixam marcas profundas. A gente sabe, né? Muitos de nós tivemos essas experiências e não podemos esquecer de quem foi essencial na nossa vida. Isso é ser igreja. E nós, como igreja hoje, temos um papel. A igreja, irmãos, ela não é só aquele lugar, até porque nós não estamos lá para julgar. As famílias estão cansadas. A gente está aqui para fortalecer. A gente está aqui para acolher. Nós, como igreja, estamos aqui para ensinar, para caminhar junto, para apoiar os pais, para amar as crianças, amar os nossos adolescentes, ajudá-los a ter um crescimento saudável. Nós, como igreja, estamos aqui para orientar com amor. Quando abre espaço para as crianças e jovens serem vistos, serem ouvidos e serem cuidados, eles precisam sentir esses cuidados saindo de nós, igreja, nós. E como pais, né? Eu falei, eu tenho 2, eu tenho um de 6, eu tenho um de 15. Eles precisam de pessoas presentes, precisam ser ouvidos, corrigidos com amor, limitar aquelas coisas que destroem, mostrar dentro de casa que o que a gente prega lá fora, a gente vive aqui dentro. Os filhos não precisam, irmão, de pais perfeitos, oh glória, precisam de pais presentes, precisam de pais coerentes e veem que nós somos dependentes do nosso Deus. Talvez a gente nem consiga controlar tudo que entra no mundo deles e tá tudo bem, mas a gente tem que fortalecer quem eles são por dentro, e isso é através da palavra. Por isso o Senhor chama a gente, né, para olhar para dentro da nossa casa, para perguntar que ambiente que a gente está construindo aqui. É um ambiente de medo, onde meu filho não consegue vir falar comigo? Ou é um ambiente de paz, onde a gente senta e conversa? De indiferença ou de amor? De religiosidade vazia ou da presença real de Deus? Que nós possamos declarar como Josué, não apenas com palavras, mas com atitudes todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.